Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é do nível 1, da OBI Feminino de 2024, e o nome dele é Fábrica de Tesouras. Cecília trabalha em uma fábrica de tesouras. Após o fim da super promoção de volta às aulas, sobraram muitas tesouras, então ela decidiu usar algumas delas em um quadro para decorar a parede da fábrica. Cecília ama a natureza, e por isso decidiu que seu quadro seguirá o formato de uma árvore. Cecília fará a montagem de acordo com os passos abaixo. O primeiro passo é colar uma tesoura fechada em pé na base do quadro. Essa tesoura representa o tronco da árvore. O segundo passo é colar na ponta das lâminas da tesoura fechada uma tesoura aberta, e essa tesoura representa os primeiros galhos da árvore. O terceiro passo é colar tesouras fechadas em cima de cada lâmina da tesoura posicionada no passo anterior. Então tá aqui. E o quarto passo é colar uma tesoura aberta na ponta das lâminas de cada tesoura colada no passo anterior. Então, fechado, fechado, aberto. O quinto passo segue a mesma regra do terceiro, colar tesouras fechadas em cima de cada lâmina das tesouras abertas coladas no quarto passo. O sexto passo segue a mesma regra do quarto passo, colar tesouras abertas em cima de cada lâmina das tesouras fechadas coladas no quinto passo. E assim em diante. Cecília vai alternando os passos entre colar tesouras fechadas e abertas até ficar satisfeita com a altura do quadro. Cecília chama de altura do quadro o número de passos usados para criá-lo. Por exemplo, o seguinte quadro tem altura 1 e ela fez só o primeiro passo aqui. O seguinte passo tem altura 6, então ela colocou essa tesoura aqui, depois essa aqui. Aí no terceiro passo já foram essas duas. Isso. Depois 4 aqui. 5. Aí por último 6 as tesouras da ponta aqui, ó. Então isso que quer dizer com altura 6. Cecília já fez a colagem de altura K, porém ela ainda não está satisfeita com o quadro. Ela está incomodada porque as lâminas das tesouras não possuem a mesma cor que seus cabos. Sua amiga Laura irá emprestar um tubo de spray de tinta para Cecília pintar a árvore com a cor dos cabos das tesouras. Porém, Laura só permitiu que Cecília use o spray uma única vez. Ou seja, Cecília não pode usar o spray para pintar uma parte da árvore, parar de pintar e recomeçar em outra parte da árvore. Por exemplo, Cecília pode usar o spray para pintar a seguinte árvore, de altura 4, e para isso, ela pode fazer o seguinte caminho com o spray. Então, prestem muita atenção nesse movimento aqui, ó. Ela vai começar da base aqui, sobe, vai subindo até chegar na ponta da árvore. Agora que ela chegou na ponta, ela vai começar a descer. Desceu, desceu, desceu. Ela desceu só até o passo 2, porque de altura 1 ela já pintou tudo. Aí ela voltou pro passo 2, agora ela vai subir de novo até a ponta aqui. E aí ela vai terminar nessa ponta aqui, por causa que na altura 2 ela também já pintou tudo. Na altura 2 e na 3. Note que, por só poder usar o spray uma vez, Cecília teve que pintar algumas lâminas de tesouras duas vezes, gastando mais tinta. Além disso, observe que quando uma tesoura está fechada, uma passada de spray basta para pintar as lâminas e gastamos apenas 1 ml de tinta. Por outro lado, quando uma tesoura está aberta, temos que passar o spray ao menos uma vez em cada lâmina e gastamos 1 ml de tinta em cada passada. Então, cada lâmina, teoricamente, só precisa de 1 ml para pintar. Só que para pintar uma tesoura aberta, tem que subir, descer e subir para a próxima. Então, vai ser 3 passos. Cecília sempre começa pintando a árvore a partir de seu tronco, de baixo para cima, e tenta sempre gastar o mínimo de tinta possível. Na árvore de altura 4, por exemplo, ela gastou 14 ml de tinta. Sua tarefa é, dada a altura K da árvore que Cecília pintou, determinar a quantidade M de tinta, em ml, que ela usou. Observe que M pode ser muito grande. Se M for maior ou igual a 1 trilhão e 7,
você deve encontrar o resto da divisão de m por 1.007.000.000. A única linha da entrada contém um único inteiro k, a altura da árvore montada por Cecília, e seu programa deverá produzir uma única linha contendo um único inteiro, o resto da divisão de m, por 1.007.000.000. E aí a altura da árvore sempre vai ser entre 1 e 50.000, que é um número realmente muito grande, considerando que a quantidade de tesouros a cada passo vai crescendo exponencialmente. Nesses dois casos de exemplos aqui, não chega a gente precisar fazer o resto de 1 trilhão por 7, mas eu faço questão da gente testar um caso onde precisa sim. Só que antes disso, vamos pensar então no seguinte. A questão aqui, ó, é quanta tinta a Cecília vai gastar pintando a árvore da melhor maneira possível. Ela quer gastar a menor quantidade de tinta possível. Então qual que é a melhor maneira possível? Bom, essa estratégia aqui que ela já usou no enunciado, certo? Começa na base, sobe até a ponta, aí ela vai voltar, subir de novo e voltar, enquanto ela não tiver pintado tudo. Se ela tá o tempo todo fazendo esse movimento de subir e voltar, perceba o seguinte, então. Para cada lâmina, ela vai pintar duas vezes. Uma vez na ida e outra na volta. E exatamente duas vezes. Exceto uma lâmina por andar da árvore, por altura da árvore, digamos assim. Né? Então aqui, ó. Essa árvore tem altura 4. Uma lâmina na primeira altura ela não vai pintar duas vezes. Aí uma lâmina na segunda altura ela não vai pintar duas vezes. Uma lâmina na terceira ela não vai pintar duas vezes. E só uma lâmina na quarta ela não vai pintar duas vezes. Por quê? Porque pra toda lâmina eu tô fazendo esse movimento de subir. Aí eu venho aqui, desço, subo e desço. Só que quando eu já cheguei nessa ponta aqui, eu não vou fazer o movimento de voltar pro tronco, assim. Esse movimento aqui, ó, ele não vai acontecer. Porque eu já pintei a árvore inteira. Então eu não preciso voltar de novo. Certo? Então, de modo geral, assim, para cada quantidade de lâminas em alguma altura, eu vou pintar todas essas lâminas duas vezes, exceto uma. Só uma delas eu vou pintar uma vez, que é a lâmina que só vai subir. Aí a lâmina que só vai subir é a que vai me deixar no próximo andar, pra eu ver quanta tinta eu vou gastar no próximo andar. Ao invés de ter que fazer esse movimento complexo, de subir tudo, pra voltar tudo, eu posso ir olhando por andar e aplicando esse raciocínio. Toda lâmina eu vou pintar duas vezes, porque eu vou sair desse andar e vou voltar pra ele, exceto a lâmina que eu vou pintar uma vez só e que já vai me deixar diretamente no próximo andar, pra fazer o mesmo raciocínio. Todas eu vou pintar duas vezes, exceto a que eu só vou subir e vai me deixar no próximo andar. Beleza? Então vamos começar a colocar esses números no meu código. Primeiramente, eu vou optar por usar define para guardar esse maior valor aqui. Porque como ele é muito grande, eu não quero arriscar, escrever ele errado, perder alguma quantidade de zeros. Então eu vou copiar e colar ele no meu código aqui como a constante maior valor. E aí, é só tirar os espacinhos brancos aqui, porque isso aqui é um número só. Eu tenho meu maior valor. Aí o que eu vou receber no começo é a altura da árvore. E essa é a única coisa que tem na entrada, todo o resto é só processamento. Então, ao invés de eu tentar fazer essa conta toda de uma vez, é melhor se eu ir fazendo a minha árvore em partes e ao longo das etapas eu já ir
modularizando o meu resultado, que no caso aqui vai ser o inteiro tinta gasta. Quanta tinta eu vou gastar vai começar em zero, esse número vai crescendo. É melhor se eu ir aos poucos incrementando nesse valor do que eu tentar fazer a conta toda de uma vez. Por quê? Porque como esse número cresce exponencialmente, ele vai ficar muito, muito, muito grande. E o C não é que nem o Python, onde eu posso só ficar crescendo esse valor aqui infinitamente. Aí só no final do exercício eu venho aqui e printo o resto da divisão entre esse resultado aqui e 1.7 trilhão e vai estar tudo ok. No C, vocês lembram que cada tipo de dados aqui, a coisa mais importante que está associada a um tipo de dados é quantos bytes ele vale, certo? E no caso do int, esse valor é 4 bytes. Então, se você for pegar o maior inteiro possível, vai ser tipo 2 trilhões e pouco. E o menor vai ser menos esse 2 trilhões e pouco aí. Se por acaso eu estiver crescendo desenfreadamente o tinta gasta aqui, não me preocupar em modularizar ele ao longo das etapas e só passar de 2 trilhões, esse número vai voltar pro menos 2 trilhões, vai crescer de novo, e aí minha conta vai estar toda errada por causa de um erro que a gente chama de overflow, que é quando uma variável passa do valor máximo e volta pro valor mínimo. E aí eu vou perder as contas de quanta tinta eu realmente estou gastando. Mas o que acontece? Felizmente, uma das propriedades da aritmética modular, que é aquela aritmética que eu faço no reloginho, é que se eu pegar o resto da divisão do número A, então, essa é a propriedade interessante que a gente vai usar aqui, ó. Se eu tenho A mod o maior valor, eu faço isso mais B mod o maior valor. Isso é igual a A mais B mod o maior valor. Ou seja, o resto da divisão entre A e o resto da divisão de B é a mesma coisa do resto da divisão de A mais B. Por que essa propriedade é interessante pra gente? Porque isso me diz que eu não preciso ficar crescendo desenfreadamente a minha quantidade de lâminas, que seria o A, né? Que a cada altura, a quantidade de lâminas ela vai crescer um pouquinho ou não, ela pode continuar a mesma. Mas eventualmente ela vai crescer exponencialmente até ficar muito grande. Então, o primeiro valor que vai crescer exponencialmente é o A, que é a quantidade de lâminas por altura. E o segundo valor, que vai crescer exponencialmente, e mais rápido ainda, é o tinta gasta, que é quanta tinta eu vou gastar para pintar cada lâmina da minha árvore. Essa propriedade aqui me diz o seguinte: eu posso modularizar o A e modularizar o B à vontade, que eu não vou perder o resultado correto das minhas operações. Então, se a gente construir a árvore por etapas e ficar, depois de toda a operação, modularizando no maior valor, eu consigo ter uma garantia de que eu nunca vou perder o meu resultado correto para um overflow. Então, ao invés de a gente tentar fazer essa conta de uma vez, vamos fazendo um for. Para o nosso raciocínio funcionar, o primeiro passo tem que ser o primeiro e não o zero. Eu vou fazer passos até chegar na altura da árvore, no caso inclusivo, que eu estou começando do 1 e não do 0. E aí eu vou crescer a árvore aqui.
na manha. E num passinho de cada vez. Então, beleza. O meu raciocínio, então, pra resolver esse exercício vai ser o seguinte. Eu vou começar no primeiro nível da árvore. Primeira altura aqui, essa tesoura aqui. Aí eu vou calcular, logo de cara, quanta tinta eu preciso para pintar essa altura inteira. Que é 2 vezes todas as quantidades de lâminas, menos 1, porque uma lâmina eu só vou pintar ela para cima. Eu não vou subir e depois descer. Que é a lâmina que vai me jogar no próximo andar. Para eu saber, então, quantas lâminas eu tenho naquele andar da árvore, e eu poder manipular esse valor depois, eu ir crescendo ele ou ir jogando numa conta com tinta gasta, o ideal vai ser se eu guardar esse valor. Então, além de tinta gasta, que vai começar em 0, eu vou ter o lâminas no andar, que vai começar em 1 no primeiro passo. Aí, beleza. A gente sabe, só olhando pra essa figura aqui, que a quantidade de lâminas... No caso, essa aqui tem muita coisa. Isso aqui é melhor girar. A gente consegue ver, só olhando pra figura, que a quantidade de lâminas vai crescendo. Começou em 1, foi pra 2, terminou em 8. Aqui, ó. Nesse último andar. Qual é a regra pro crescimento dessas lâminas? A regra tá no texto, ó. A Cecília, ela vai alternar... Cadê? Ó, a Cecília vai alternar entre duas regras. Ela vai colar tesouras fechadas, que só precisa de uma passada pra pintar. Então, pro que interessa a gente, uma tesoura fechada é a mesma coisa que uma lâmina só. E aí depois, ela vai colar tesouras abertas. E aí quando ela cola tesouras abertas, ela dobra a quantidade de lâminas em relação ao andar anterior. Olha só, aqui tem 4. No andar anterior, com as lâminas fechadas, tinha 2. E aí depois ela volta, ela vai colar tesoura fechada. Quando ela cola a tesoura fechada, ela mantém a mesma quantidade de lâminas que tinha no andar anterior. Então, no segundo nível aqui, ó, no segundo andar, tinha 2. Aí, no andar 3, eu colei tesouras fechadas. Então, continua 2. Aí, só no próximo, quando eu abro, que vai pra 4. E seguindo essa regra, então, eu ia colar tesouras fechadas e ia continuar 4 lâminas na ponta. Certo? Até lendo o enunciado aqui, dá pra pegar rapidão qual é o padrão, ó. O quinto passo é igual ao terceiro, o sexto passo é igual ao quarto. E ela vai alternando de 1 em 1, ou seja, a gente pode definir o quê? Toda andar ímpar vai ser tesoura fechada. Todo andar par vai ser tesoura aberta. Certo? Por isso que o meu contador de passos ele vai começar em 1. Porque o primeiro nível é um passo par. É o passo 1. E aí, nesse caso, faz diferença se eu for de 0 até a altura menos 1 ou se eu for de 1 até a própria altura. Porque isso vai trocar a paridade do meu passo. E isso importa na hora de eu determinar se a quantidade de lâminas vai dobrar ou não. Quando que ela vai dobrar? Vai dobrar quando a paridade do meu passo for par. Todo passo par, ou seja, o segundo passo, o quarto passo, o sexto passo, assim por diante. Todo passo par, eu vou dobrar a quantidade de lâminas por andar.
E aí, como esse número aqui tá tendo um crescimento exponencial, eu já posso modularizar ele de cara, porque eu sei pelas propriedades da aritmética modular que eu não vou perder a precisão do meu exercício. Então, já de cara, assim que eu dobrar ele, eu já vou modularizar. Então, vai receber o resto da divisão entre ele mesmo e maior valor. Então, eu tô corrigindo sempre a quantidade de lâminas no meu andar para sempre ser o valor correto. E aí, quanta tinta eu vou gastar em relação às lâminas que eu tenho naquele andar? Vai ser 2 vezes as lâminas por andar. Eu sempre subo depois disso. Exceto uma lâmina que eu só vou subir e não vou descer. E também, esse valor aqui, eu sei que eu posso modularizar ele de cara, ao invés de esperar no final. E é bom eu fazer isso para eu não perder a precisão por causa de um overflow. Aí depois que eu terminar de contar tudo, para todos os passos, tinta gasta já vai ser modularizado aqui. Então eu só preciso printar o meu resultado na tela. Opa, printf. Vamos ver se nosso exercício funciona. Se a árvore tem tamanho 1, altura 1, eu vou gastar 1 ml de tinta. Se a árvore tem altura 4, então é esse exemplo aqui. Vou gastar 14 ml de tinta. Vamos testar o caso máximo aqui, pra ver se vai dar um número negativo maluco, que é o caso 50.000. Opa, deu sim um número negativo maluco. Por quê? Bom, antes de modularizar o tinta gasta e o lâminas andar, eu tô crescendo primeiro e modularizando depois. Como o maior valor aqui possível é 2 trilhões e tanto, pode acontecer desse número aqui ser tipo 1 trilhão e 6. Só um exemplo. Esse número aqui ser 1 trilhão e 6. No caso do lâminas por andar. Que é o maior valor que não vai ser modularizado pelo meu maior valor. Aí se eu dobrar isso, já vai ser 2 trilhões e tanto. Eu vou somar isso em tinta gasta. Pode ser que eu passe do meu valor máximo antes de modularizar. E mesmo assim, dê um número negativo maluco. Aí o que acontece então? Eu sinto e choro, já que tipo, até o int não aguenta esses valores que eu tô tratando aqui? Não necessariamente. O que acontece? O motivo do maior valor e o menor valor do int serem 2 trilhões e tanto positivo e 2 trilhões e tanto negativo é por causa que tem um bit dentro dos meus 4 bytes. Então, o int é isso aqui. Ele é... Ele é 4 bytes. Assim. E desses 4 bytes, um bit inteiro é usado só pra dizer qual é o sinal desse número. Se ele é positivo ou negativo. Por causa desse bit inteiro aqui, metade dos meus valores são números positivos e metade são números negativos. E a quantidade é igual de números positivos e negativos. Se por acaso eu quiser usar esse bit para guardar número, e aí eu quiser ampliar o alcance dos meus números positivos a troco de não poder guardar números negativos, eu posso só dizer pro C
que essa variável que eu tô criando é um inteiro que não tem sinal. Unsigned int. Quando eu digo pro C que essa variável não tem sinal, eu tô falando pro C, ó, esse bit aqui, que geralmente é usado para guardar o sinal, ele vai ser usado para guardar número também. Então agora o alcance da minha variável, ao invés de ser de menos 2 trilhões até mais 2 trilhões, ele vai ser de 0 até 4 trilhões e um pouquinho. Provavelmente vai ser o suficiente já pra gente guardar os valores que a gente precisa. Vamos ver agora então se a gente consegue resolver o exercício? Agora que a gente ampliou o alcance dos meus valores. $50.000. Olha só. Não deu um valor maluco aqui. Eu já conferi esse resultado de antemão e é sim o valor correto. Eu verifiquei em Python, onde não existe overflow, então muito difícil ter dado errado nas duas linguagens. E é isso, é por causa que o int e todas as variáveis, na verdade, em Python, todos os tipos de dados, eles têm um valor máximo e mínimo. E às vezes, quando a gente está tratando desses exercícios assim, onde existe algum crescimento exponencial, ou a gente já de cara está manipulando valores muito grandes, é bom a gente ter em mente os maiores e menores valores que as nossas variáveis conseguem receber e se eles estão adequados para lhe dar os possíveis valores que a gente realmente vai precisar manipular. Certo? Mas foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.